Olá e bem-vindo ao Pílula Católica. E no vídeo de hoje falaremos sobre a Igreja de Vis. Localizada no sudoeste alemão, a Bavária ou Baviera é a maior e a mais famosa região dentre os 16 estados da Alemanha. Com mais de 13 milhões de habitantes, o estado atrai muitos visitantes por preservar a essência da cultura alemã. Sua capital, Munique, está a uma distância aproximada de 513 quilômetros de Berlim, a capital da Alemanha. A região da Baviera já foi um reino independente, o Reino da Baviera, que se uniu ao Império Alemão em 1971, no processo de unificação do país. Mas após a Primeira Guerra Mundial, passou a desempenhar papel de Estado da Federação da Alemanha, em 8 de novembro de 1918, quando o socialista alemão Kurt Eisner declarou a Baviera como um Estado livre. Algumas das cidades mais bonitas da Alemanha estão na região da Baviera e são destinos obrigatórios para os turistas que viajam pela região, deixando-os sempre impressionados com suas paisagens encantadoras, românticas e históricas. Uma das cidades que recebe muitos visitantes é Steigaden, localizada a 98 quilômetros de Munique. Até meados de 1803, Steigaden pertencia à Abadia de Steigaden, fundada em 1147 por Welf VI, margrave da Toscana e duque de Spoleto. Porém, com a reforma administrativa da Baviera em 1818, Steigaden tornou-se um município independente, fundindo-se com comunidades vizinhas em 1º de maio de 1978, para formar a cidade que se conhece nos dias de hoje. Um de seus pontos turísticos é a Igreja de Peregrinação do Salvador Flagelados em Vis, ou a Igreja de Vis. Segundo a tradição, uma camponesa chamada Maria Lore, no ano de 1738, ao retirar a estátua do Cristo flagelado do sótão de uma pequena capela, levou-a para casa e viu algo surpreendente. Lágrimas e gotas de sangue saíam dos olhos do Cristo. Maria e sua família foram convocados pela igreja para prestar depoimento do incidente sob juramento. O depoimento foi registrado no livro de Milagres de Vis. A história rapidamente se espalhou e muitos que rezaram em frente à estátua do Salvador flagelado afirmaram que as pessoas foram milagrosamente curadas de suas doenças. Com a notícia, a pequena capela tornava-se um local de peregrinação intensa e foi ficando cada vez menor devido à grande quantidade de visitantes. O número de peregrinos cresceu tanto que a população local decidiu que uma igreja maior deveria ser construída. No ano de 1743, o abade de Steigaden, Jan Tirgasner, deu ao arquiteto Dominique Zimmermann a missão de fazer um projeto para a igreja de peregrinação em Vis. Decorada com estilo rococó, a igreja de Vis demorou 11 anos para ser finalizada. Infelizmente, o abade Jacinthe só pôde presenciar o início das obras, pois o mesmo faleceu aos 52 anos
em 28 de março de 1745. No entanto, seu sucessor, o abade Marianus, assumiu os planos e executou sua obra. No primeiro ano de sua construção, o edifício já tinha 40 pés ou aproximadamente 2.600 metros de altura, com uma planta em forma de U. A planta obedeceu às necessidades da peregrinação. Possui uma nave oval ladeada por pilares que formam um corredor circular com bastante iluminação. Na nave, Zimmermann abandona a tradicional cruz latina, que é composta por uma estrutura longa e transversal, em favor de uma forma oval, deixando a arquitetura mais suave. A construção da nave foi concluída em 1754 e consagrada no dia 1º de setembro do mesmo ano. Em contraposição, o altar-mor é bastante estreito e concebido como um lugar próprio para prestar culto à imagem. A igreja possui janelas altas, o que permite a entrada da luz do dia, fazendo o seu interior brilhar. O deambulatório foi concebido de forma a facilitar a passagem circular dos peregrinos, e acima do coro erguem-se galerias com arcadas de ambos os lados, sustentadas por colunas de mármore colorido. Em 1756, Dominicus Bergmüller ergueu os 2 altares laterais, e em 1757 ocorreu a instalação do órgão barroco com tubos de prata que foi construído por Andreas Jaeger. A decoração rococó impõe-se na brancura dos pilares, em contraste com as cores vivas das figuras e os dourados das colunas, criando um interior resplandecente e adquirindo uma maior suntuosidade à medida que ganha a altura. Assim, o teto é recoberto por pinturas ilusionistas, de autoria de Johann Baptist Zimmermann, irmão do arquiteto Dominique Zimmermann. Johann também criou um púlpito cercado de anjos e coroado pelo olho protetor de Deus, para poder proclamar a sua palavra, bem como a sua reconciliação com o mundo pecaminoso. O imenso afresco da cúpula representa a segunda vinda de Cristo, com as portas do paraíso fechadas e a corte do julgamento final com o trono do juiz ainda a ser ocupado. Na pintura, é retratado Cristo ressuscitado em meio aos anjos e aos apóstolos, aparecendo como o juiz do fim dos tempos, que julgará os vivos e os mortos. Percebe-se que com sua mão direita ele aponta para a cruz, que é a marca da fé cristã, e com a mão esquerda aponta para seu coração, que também é a direção das portas do céu. Toda a arquitetura é constituída de linhas que se dirigem para o alto, abrindo-se para o mundo transcendente, no grande panorama pictórico representado no teto. O estuque rocaille que se estende por toda a abóbada da igreja e intervém nas pinturas do teto é por sua vez atribuída a Bernard Rames e seu filho Judas Tadeu. O escultor Aege de Van Helst fez as figuras esculpidas em branco para o altar-mor e nas colunas esculpiu os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. O escultor tirolês Anton Sturm criou figuras de madeira de Santo Antônio, Santo Ambrósio, São Jerônimo e São Gregório Magno para os pilares do eixo transversal. O diretor da Academia de Arte de Augsburg, Johann Georg Bergmüller, projetou o retábulo de Madalena Penitente para o altar lateral norte. O retábulo no altar do lado sul
foi criado por Joseph Magus, mostrando o arrependimento de São Pedro. Na parte inferior do altar-mor está a imagem milagrosa de Cristo flagelado, cujo milagre das lágrimas remonta à fundação da igreja. A imagem de madeira foi esculpida por um monge no ano de 1730. Em 1754, a igreja terminou de ser construída e continua em seu estado original. Dominique Zimmermann considerou a igreja de Vis o ápice de sua obra artística e, em agradecimento pela feliz conclusão da igreja, ele doou uma pintura de sua autoria, que retrata o piedoso mestre ajoelhado diante do Salvador flagelado. Dominique Zimmermann construiu uma casa ao lado de Vis, na qual morreu em 1766. Seu irmão, Johann Baptiste Zimmermann, morreu em 1785 como pintor da corte em Munique. A igreja de Vis nunca sofreu ataques em nenhuma das duas guerras mundiais e passou somente por uma extensa restauração entre 1985 e 1991. Atualmente, ela é uma das igrejas mais visitadas em toda a Alemanha e é Patrimônio Mundial da Unesco desde 1983. A alegria, leveza e vivacidade do rococó combinam-se com a profundidade daquele que é provavelmente o tema teológico mais importante do cristianismo, a redenção do homem através do sofrimento e da morte de Cristo. E se em sua agenda não está marcada nenhuma viagem para Steigaden, não se preocupe, você pode fazer um tour virtual pela Igreja de Vis. O link está na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e nos vemos em uma próxima pílula. Até a próxima!